pessoal apaixonado pela Previdência, você que está querendo se aposentar, está buscando um pouco mais de informação. Aqui é o Bruno Pelizetti e a gente vai falar um pouco sobre aposentadoria por idade hoje. Hoje eu vou fazer um material um pouquinho diferente do que a gente está acostumando fazer. Geralmente o vídeo é o material principal e o texto, o conteúdo escrito é o material complementar. Hoje a gente vai inverter isso. A gente fez um manual aqui da aposentadoria por idade, conversando um pouco com vocês, mostrando um pouco para vocês as regras antigas, as regras novas, como é que está essa aposentadoria por idade, e a gente vai acompanhar isso aqui através do vídeo. Agora eu vou dar uma lida aqui no conteúdo e através disso seguindo com vocês e falando mais sobre as questões controvertidas, as questões difíceis, questões que podem gerar um problema. Não vou falar aqui sobre as regras gerais, não vou falar como fazer o requerimento, o procedimento, porque esse é um conteúdo mais básico. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses problemas, o que pode acontecer na sua aposentadoria por idade, como pensar numa aposentadoria melhor, como tentar fazer um planejamento dessa sua aposentadoria. Beleza, pessoal? Então o nosso texto começa aqui com as regras gerais, antes da reforma, depois da reforma, aquela questão da idade, o tempo de contribuição. Tivemos algumas mudanças, a idade progressiva para a mulher, também é bem fácil de ver isso. Aqui já tem uma relação dos anos com as idades, tá, pessoal? Então bem tranquilo isso. O principal aqui, a mudança principal aqui é com relação ao valor do benefício. O primeiro aspecto a se considerar é que a aposentadoria por idade antiga ela era muito melhor, o cálculo era melhor na maioria das vezes. Então tinha um cálculo, era feito a média das contribuições, as 80% melhores contribuições, se excluía as 20% piores e começava ali com uma base de 70%. Hoje não, hoje pega todas as contribuições, então não tem essa exclusão das 20% piores. Isso afeta geralmente as pessoas que têm um salário menor. Elas têm um salário menor em algum período da vida e depois elas conseguiram melhorar um pouco. Para quem tem o salário estabilizado durante a sua vida toda, ela não afeta tanto. Mas o que significa isso, Bruno? Poxa, eu não entendo. O que é 80%, o que é 100%? 100% é 100%. Na verdade não é. O 100%, o novo 100% depois da reforma, ele não representa o mesmo 100% que era. Primeiro porque é muito mais difícil conseguir. Segundo, porque ele reduz o valor, especialmente para aquelas pessoas, como eu falei, que têm um histórico de uma melhoria de vida. Então ela trabalhou, por exemplo, nesses 15 anos, ela teve 3, 4 anos ali que foram ruins, que ela teve uma contribuição no mínimo e depois disso ela contribuiu com 3 salários, por exemplo. Isso vai afetar muito. Então são casos que às vezes muda 5, 10, 15% até a gente já viu de mudança entre o 100% antigo e o 100% novo. Então é uma mudança substancial, parece que não, 10%, 15%, mas a gente tem que pensar que previdência, pessoal, é uma coisa a longo prazo. Então a diferença às vezes de 50, 100 reais pode fazer falta no salário da pessoa, e você pensa isso ao longo de um ano, 100 reais, parece que é pouco no mês, mas junta dá um 13º salário. Então a gente tem que sempre lembrar também que são 13 salários, eu tenho 13º, então são R$ 1.300 que é perdido todos os anos. Então isso, com o passar do tempo, se torna uma coisa grande. Então na hora de aposentar, pessoal, tem que cuidar, tentar não abrir mão de nada, tentar o melhor benefício, conseguir o melhor valor, porque depois não tem como mudar. Na maioria dos casos não tem como mudar, alguns casos tem revisão, sim, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas a maioria dos casos não tem muito o que fazer depois que você escolhe a regra, depois que você aceita e começa a receber, aí fica difícil de trabalhar com relação ao valor da aposentadoria. Então eu falei aqui um pouco sobre os valores, né? A questão do cálculo, pessoal, ela tem aquela regra dos 60% hoje, ela tem uma diferença bem importante, que é para a mulher, ela começa com 15 anos e para o homem 20 anos. Como assim? Então como é que funciona? A base de contribuição de 60% vai apurar o valor do seu benefício, ele começa 60%, então vamos dizer que se apurem um benefício de R$2.000, começa em R$1.200 o seu benefício para quem tem 15 anos de contribuição à mulher e o homem que tem 20 anos de contribuição. Isso não significa que o tempo do homem mudou, isso significa que o cálculo do homem é diferente. E aí para a mulher, cada ano que supera esse ano dos 15 anos, então a partir do 16º ano, deu, por exemplo, 5 anos, deu 20 anos lá. Então sobrou 5 para a mulher. Então esses 5, cada ano desses,
representa 2%. Então ela vai conseguir mais 10%. Então a aposentadoria dela vai ficar na base de 70% do valor apurado. No nosso exemplo, R$2.000 iria para R$1.400. De 1.200, que era o 60%, foi para 1.400, em razão de 5 anos a mais. Aí o homem ele já precisa de 25 anos, então ele começa com a base de cálculo em 20 anos, e se ele tiver 5 anos a mais, ele consegue daí a mesma porcentagem. Então o homem sempre 5 anos a mais com relação ao cálculo de 60%. A gente tinha antes da reforma da Previdência o fator previdenciário. Esse é o pessoal está falando do fator 60%. Então começa aquela base de 60% e vai aumentando conforme as contribuições. Existe uma regra bem interessante também que é do descarte das contribuições. Então é mais ou menos uma regra para amenizar aqueles 20% que tinha na regra anterior, o 20% do descarte. Então se você tem, por exemplo, no exemplo que eu dei da mulher de 20 anos, ela pode, em vez de usar para aumentar a porcentagem de 10%, ela pode tirar 5 anos de contribuição ruim, e então ela vai melhorar um pouco o benefício dela. Mas essa regra do descarte tem algumas questões bem interessantes, pessoal. Inclusive, em muitos casos, a gente consegue um benefício muito melhor do que a regra antiga. Então essa é uma hipótese excepcional, muito excepcional, que a reforma da Previdência acabou sendo melhor para o segurado. Então por isso que é importante você verificar, fazer esse planejamento previdenciário, para ver se, quem sabe, a regra da Previdência nova é melhor. Pode acontecer. Difícil, mas pode acontecer. Então fique atento com relação a isso. A carência, pessoal. A carência é muito difícil de entender, as pessoas não entendem. A carência é uma contribuição, que a gente fala, uma contribuição qualificada. Então é uma contribuição que foi pago dentro da data, foi pago de acordo com todas as regras legais, de acordo com todos os trâmites, e ela serve para te dar o benefício previdenciário. Então a aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência, pessoal. Então é o exemplo clássico, né? A pessoa que está ali, uma mulher com 60, 62 anos, faz o pedido e já fechou os 180 meses. O homem também fechou na regra antiga. Hoje o homem que entra depois da reforma da Previdência, ele tem que cumprir 20 anos, mas quem já estava afiliado continua os 15 anos. Então, para quem avançou, quem veio depois da reforma da Previdência, 20 anos. Então, se a pessoa nunca contribuiu, ela vai ter que contribuir daí, além de ser os 180, mais os 60 meses, então, que é os 5 anos. Então, ele vai para 240 contribuições. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para vocês o que não conta como carência, tá? Então é mais fácil a gente falar do que não conta do que a gente falar do que conta. Então vamos lá, confere aí no seu material, você vai ver que tem como conferir se o tempo apurado vale para carência. E eu faço essa indagação, o caminho mais fácil, na verdade, é seguir o caminho oposto, verificar as situações que excluem a carência. O que não conta para uma carência? Então vamos começar. Período de contribuição pago em atraso ou posteriormente indenizado. O que é isso? Período que você pagou em atraso, pessoal. Então, um exemplo que a gente tem aqui, muito comum, é a pessoa que está doente e vai lá e paga 12 meses de contribuição de uma vez só. Ela nunca pagou o INSS. Está doente, está com uma doença grave, está com mal de Alzheimer, um câncer. A gente entende que é uma doença grave, a pessoa está com dificuldade, no desespero, ela vai lá e paga 12 meses de uma vez para cumprir a carência e fazer o pedido do benefício. Ou às vezes nem paga. Vai lá no INSS e faz o requerimento. Isso é terrível, é uma situação que vai trazer muito prejuízo para essa pessoa. Então, pessoal, cuidado. Não pode pagar em atraso. Você não pode pagar as parcelas em atraso. Ela não conta para a carência. Isso acontece também no salário maternidade. Mas outro exemplo que a gente vê muito. O bebezinho está para nascer, a pessoa vai lá e paga 10 meses, paga 3, 4 meses, pensa que já vai voltar ali a valer e não vale. E perdeu, não ganhou o salário de maternidade e ainda não vai utilizar aquele dinheiro para o benefício que ela queria. Então, pessoal, tem que pagar em dia, sempre até o dia 15 do mês seguinte. Então, hoje nós estamos em janeiro, a gente está pagando até o mês de janeiro, até o dia 15 de janeiro, a gente paga o mês de dezembro. No mês que vem, em fevereiro, a gente vai pagar janeiro,
Então, o mês passado, a gente sempre paga o mês passado. Inclusive, agora em janeiro sempre tem a correção monetária. Muita gente esquece de mudar o salário. Então, o salário hoje, ano 2021, R$ 1.100, a contribuição de 11% sobre R$ 1.100. Vamos ver quanto que vai ficar aqui. 1.100 vezes 11%, R$ 121 a contribuição. Beleza, pessoal? Quem recolhe sobre o valor de 11% do salário mínimo. Então, pessoal, não adianta você chegar e pagar um ano de contribuição, não adianta você começar a pagar, tentar regularizar isso de forma afoita, que pode dar problema e vai dar problema. Isso não vai valer para a sua carência do auxílio-doença, que é de 12 meses, não vai valer para o salário maternidade e não vai valer para a aposentadoria por idade, pessoal. Então, você vai chegar lá no dia de se aposentar com 62, 65 anos, vai ter esse tempo que você pagou de uma vez só, esse período em atraso, e vai perder, não vai valer para carência. Tá bom, pessoal? Então tem que cuidar muito. Então começa, tem que pagar pelo menos a primeira parcela em dia. Se você esquecer, se você tiver um problema, atrasar, vai ter juros, vai ter multa, mas o INSS reconhece, desde que você faça tudo dentro da lei, dentro dos conformes, dentro do padrão do INSS. Ou se você estava pagando já a Previdência há alguns anos, deixou de pagar 3, 4 meses, tá? E voltou a pagar. Vai pagar esses 4 meses em atraso, mas você estava em dia com o INSS. O maior problema é quando você recomeça, parou de pagar, ficou desempregado 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta a pagar e paga 5, 6, 10 parcelas de uma vez em atraso. Não tem como, pessoal, não tem como você voltar atrás e pagar. Isso não vai servir para carência. Isso é muito importante e é um erro bem comum. E outra situação que eu falo aqui na mesma frase, pessoal, no mesmo item, período indenizado. O que é o período indenizado, gente? Período que você tinha que pagar. Você tinha que pagar o INSS e ficou devendo. Então, um exemplo clássico disso é a pessoa que tinha uma empresa ali, meados dos anos 90, anos 2000, época que nem sempre as pessoas pagavam o INSS do Prolabore, do GPS. Então, é um período muito comum. A pessoa vem aqui no escritório, fala para mim: Bruno, eu tinha empresa, eu metia o GPS, eu mandava para o contador, mas não está constando aqui no meu CNIS, no meu extrato previdenciário. Eu vou olhar, vou conferir. Realmente tinha contrato social, era um sócio administrador ou um sócio cotista que recebia pelo seu trabalho e não está constando lá no CNIS as contribuições. Porque na época, pessoal, as pessoas não pagavam realmente, ou o contador geralmente às vezes recomendava que não pagasse, não tinha na verdade uma fiscalização tão forte como tem hoje e acabava não pagando o INSS sobre o Prolabore, e isso não tem contabilidade, não está contabilizado e não consegue daí se aposentar. Então isso é possível também pagar em atraso, mas não vai contar também para carência, porque você está pagando, na verdade você está indenizando o INSS por um período que você não pagou em dia, e tudo que você paga fora do prazo, como eu falei anteriormente, ele não conta para carência. Então vai contar para o tempo de contribuição, mas não para carência. Então vamos supor que você tenha uma aposentadoria por tempo de contribuição ainda nas regras antigas, um homem que tenha 30 anos de contribuição, ele já cumpriu a carência, esses 30 anos já cumpriram a carência, porque a carência da aposentadoria por tempo de contribuição também é 180 meses, então ele pode completar o resto com 180 meses, mais 15 anos sem carência. Então ele poderia juntar 5 anos de uma empresa que eventualmente ele deixou de recolher para conseguir esses 5 anos que falta, período sem carência. Beleza, pessoal? Então vamos lá, período de auxílio acidentário. Bom, pessoal, o auxílio acidente ele é muito parecido com o auxílio doença, é aquele que a pessoa recebe, ela sofreu um acidente, no caso, um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, ela estava segurada pelo INSS e ela recebe, aí começa a receber um auxílio acidente, recebe por 3, 4 meses, se recupera e volta para suas atividades normais. O que acontece? Existe o auxílio acidentário, que é um derivado desse auxílio acidente, que é quando a pessoa tem uma sequela, perdeu um dedo, se machucou, perdeu um membro, perdeu algum órgão, alguma coisa que vai dificultar ela de exercer o mesmo trabalho. Então, vamos dizer, o médico vai avaliar, ele pode constatar, perdeu 2 dedos, teve uma redução de 20%, 30% da sua capacidade
de trabalho anterior. Por exemplo, a pessoa que era um pintor ou um metalúrgico não consegue mais exercer aquela atividade da mesma forma, então ele tem o direito ao benefício do auxílio acidentário, que é o valor hoje de meio benefício. Então, calcula-se o benefício que ele tinha do auxílio acidente, supondo que fosse um salário mínimo, então metade do salário mínimo ele recebe, mas ele pode voltar a trabalhar e esse benefício vai ser garantido até o dia de se aposentar, ou caso ele venha a melhorar, caso ele tenha recuperação das sequelas, o que é bem difícil de acontecer, bem raro, ele consegue recuperar, ele perde o benefício, no caso, né, da recuperação, ele perderia, ou da aposentadoria no futuro. Mas enquanto ele não se aposenta, ele vai recebendo essa meia parcela. E o que acontece? Se questionou se esse período ele valia para tempo de contribuição ou para carência. Ele não vale nem para tempo de contribuição e nem para carência, porque não existe a contribuição, ele não está contribuindo, até porque é um valor abaixo do mínimo, então não existe, não contabiliza isso. A gente teve vários casos aqui que as pessoas quiseram contabilizar e não deu certo, tá, pessoal? Já é uma questão já sedimentada, não tem muita discussão sobre isso. E lembrando que nesses casos aqui são só os trabalhadores de carteira assinada. Quem é empresário, quem é autônomo, contribuinte individual em geral, MEI, tem empresa, não tem direito a esse benefício do auxílio acidentário. Só para esclarecer mais esse ponto, beleza, pessoal? Período de trabalho sem registro em carteira de trabalho, pessoal. Bem difícil esse período aqui, hein? É um período assim, é muito difícil você comprovar isso, especialmente quando se passou muitos anos, você já tem muito tempo que você fez o trabalho sem registro, trabalho informal, e você vai querer reconhecer isso no momento da aposentadoria, já passou todos os prazos, você pode até entrar com uma ação declaratória, mas já não tem documento, já tem mais dificuldades, às vezes as pessoas até envolvidas até já não estão mais presentes, difícil, as empresas faliram, então muito, muito difícil você conseguir isso. Tem que ter uma base de documento, como a aposentadoria rural a gente fala, tem que ter uma base, não é só testemunha, mesmo que você ingresse, entre com uma ação trabalhista, você prove e consiga testemunha, isso não necessariamente vai ser aceito nem pelo INSS e muitas vezes nem pelo juiz federal, tá, pessoal? Então é uma situação, chance muito, muito baixa mesmo, muito remota. Então, às vezes, se você conseguiu demonstrar no processo trabalhista e depois, né, na época, vamos colocar aqui um caso que eu tenho aqui, foi demonstrado na década de 90, ainda ele entrou com uma ação trabalhista e depois não foi averbado, ele foi com essa trabalhista até o final, tinha documentos, as testemunhas colaboraram, depois isso não foi averbado no INSS. Isso sim, isso já é uma outra coisa, já está estabelecido, já tem uma prova, só faltava buscar os documentos lá na Justiça do Trabalho e colocar isso no INSS. E que acontece também uma hipótese de revisão, se a pessoa se aposentasse sem aquele tempo, ela consegue rever, adicionar esse tempo mesmo depois de aposentada, até o limite de 10 anos da aposentadoria. Isso acontece muito porque as pessoas pensam que as justiças se comunicam, mas na verdade elas não se comunicam. Então a empresa vai lá, perde a ação, paga as verbas trabalhistas, é obrigado a anotar na carteira de trabalho, paga as verbas do INSS, é descontado do INSS inclusive do empregado, mas a Justiça do Trabalho, pelo menos até hoje, ela não expede um ofício, ela não notifica o INSS, não notifica a Receita de que tem aquela contribuição para atualizar o CNIS, o extrato previdenciário dela. Por isso que tem esses problemas, pessoal. Então, muito difícil, mas é possível, desde que seja uma coisa feita formalmente, na época própria, conforme as diretrizes legais. Outra coisa que acontece muito e que dificulta é a pessoa falecer, a pessoa que não tem vínculo empregatício venha a falecer e não tem o direito à pensão por morte. Também é outro problema muito grave que acontece, pessoal. Outra coisa é se a pessoa tem o registro na carteira de trabalho, mas o patrão dela não fez o recolhimento previdenciário. Novamente, pessoal, épocas antigas, muitos casos antigos, da década de 90 até 80, anos 2000, começo dos anos 2000, até hoje existe, na verdade, aquelas empresas que não estão muito bem, elas deixam de pagar o INSS, é um crime, inclusive, que está sendo cometido, mas muitas vezes a pessoa só vai ver no dia de se aposentar, até porque ninguém ia no INSS. Hoje é mais fácil porque você tem acesso online. Tem o meu INSS, você consegue acessar suas contribuições previdenciárias praticamente imediatamente. Mas antigamente ninguém olhava isso e só ia ver que tinha um furo
uma empresa que trabalhou que não tinha nenhum recolhimento. Então o INSS também não tinha aquela informação e batia aquele desespero. Poxa, vou ser prejudicado, eu trabalhei, fiz tudo certinho e agora não vou conseguir me aposentar porque o meu patrão não fez recolhimento. Novamente, é uma coisa que passou muitos anos, às vezes a empresa nem existe, nem tem contato, a pessoa às vezes nem existe mais patrão, então é uma questão que não precisa se preocupar tanto, pessoal, porque não é responsabilidade aí do empregado, então é uma responsabilidade do INSS, da Justiça, do governo em geral, fiscalizar isso. Não pode ser uma responsabilidade para o trabalhador que somente fez o seu trabalho. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo, então. Período de trabalho rural sem contribuição. A gente está falando aqui da aposentadoria híbrida, tá? O STJ julgou esse tema, então é possível hoje a aposentadoria híbrida conseguir sim o benefício da carência. Então é cumprido 7 anos do sítio, a pessoa sai do sítio, geralmente a gente vê muito aqui a viúva, né? Faleceu o esposo, a viúva não tem mais condição de tocar aquele sítio, aquele imóvel, vai embora para a cidade, a família ajuda ela, cuida dela, só que ela perde o benefício da aposentadoria rural. Ela saiu muito cedo do meio rural, vamos supor que ela saiu com 50 anos e ela começou a recolher pela cidade. Aí ela chegou aos 60, foi fazer o requerimento de aposentadoria no INSS e foi informada que o tempo rural não servia para nada. Em resumo, é isso. Porque se não serve para carência, para uma pessoa que tem essa idade, não serve para nada. E ela não consegue benefício. A aposentadoria híbrida é isso, então ela serve para juntar o tempo rural com o tempo de cidade para aposentadoria por idade, pessoal. Então, o STJ decidiu que é possível a aposentadoria híbrida, é uma vitória muito importante, é possível na híbrida conseguir o tempo de carência rural, tá? E na aposentadoria por contribuição, nas outras aposentadorias, pessoal, o tempo rural também não vale por idade, nem o tempo rural depois de 91, que é um tempo rural que tem que contribuir, a gente pode falar sobre isso um pouco mais em outro vídeo, mas esse tempo rural, porque também é pago em atraso ou porque não tem recolhimento lá atrás, ele não vale para carência. Então, outra hipótese que a gente vê muito é da pessoa que sai do sítio aí com uma idade média de 30 anos, 35, 40 anos, vem para a cidade e começa a recolher. Vai recolhendo, então ela tem lá no sítio ela tem 15, 20 anos de contribuição, mas na cidade ela tem nada, zero. E ela começa a recolher isso, junta 10 anos, vamos colocar o caso de uma mulher, ela soma, tenho 20 anos do sítio e mais 10 anos na cidade, vou me aposentar, na regra antiga, vamos falar da regra antiga que é mais fácil. Então ela com 30 anos ela vai lá, faz o requerimento, o que o INSS diz? Você não tem a carência, porque você não tem 15 anos de carteira assinada, não tem 180 contribuições e não consegue juntar com o tempo do sítio. Então essa é uma outra situação na aposentadoria por tempo de contribuição que o INSS exige, a lei exige pelo menos 15 anos de contribuição, 180 meses com carência, que seria o tempo que ela paga o INSS certinho ou que ela tem a carteira assinada. Então para juntar o tempo rural tem que ter pelo menos a carência urbana 100%. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Período de auxílio doença e acidente, que como eu falei, o auxílio acidente é aquele que é igual ao auxílio doença, sem retorno à atividade. Então, pessoal, para você voltar à atividade, para o período de auxílio doença valer, é preciso que depois desse auxílio doença você volte à atividade, volte a contribuir, volte a trabalhar, senão ele não tem validade. É um entendimento da lei, na verdade não vejo muito sentido nisso. Se a pessoa estava em auxílio doença, ela não teria nem condição de pagar o INSS, de contar para a carência. Mas enfim, hoje o entendimento é esse, não tem muito o que a gente fazer. Em período que foi recebido LOAS ou BPC, benefício de prestação continuada, a gente já falou sobre esse benefício aqui. Ele é um benefício assistencial e muitas pessoas perdem esse benefício, recuperam condições de saúde ou saem daquela situação de miserabilidade e começam a trabalhar. Então a pessoa perde esse benefício e volta a contribuir normalmente pelo INSS. Só que esse período não conta para carência, ele não tem nenhuma utilidade, nem para carência, nem por tempo de contribuição, até porque não existia contribuição nessa época. Beleza, pessoal? A gente falou um pouco, eu vou fazer uma referência a esses 2 vídeos do BPC, se você quiser conhecer um pouquinho mais,
tem algumas hipóteses que é recomendável sim a pessoa recolher o INSS recebendo o BPC, que é uma forma de contribuição individual, mas isso já está exposto no outro vídeo. Período de recolhimento abaixo do mínimo legal, pessoal. Isso acontece, trabalhador avulso, trabalhador que faz transporte de cargas, por exemplo, em porto, né? O pessoal que faz a movimentação, os chapa, e motorista faz carta frete, às vezes não supera o mínimo legal, diaristas, pessoas que não trabalham com base no salário mínimo. Então, vocês, pessoal, você que está enquadrado nessa situação, tem que recolher pelo menos o mínimo. Então, é um caso de você fazer o cadastro no INSS, como eu falei anteriormente, e acompanhar suas contribuições, pelo menos uma vez por ano, ver se está tudo regularizado, se está tudo dentro do mínimo. Se não tiver, você tem que regularizar e contribuir até chegar ao mínimo. Porque abaixo do mínimo ela não vale, não tem contribuição, então não vale para carência, não vale por tempo de contribuição. Antigamente a gente podia até regularizar isso na hora da aposentadoria, hoje não está mais tão fácil, tem algumas restrições na reforma, pessoal. Então é importante acompanhar essa vida previdenciária todo ano, você que está enquadrado nessas hipóteses. Também acontece às vezes a pessoa não atualizar o salário mínimo ou contribuir incorretamente. Então são pequenos erros que às vezes podem custar caro depois na hora de se aposentar, beleza? Trabalho de estagiário também não vale. Então você que foi estagiário, fiz estágio lá na Caixa, era tudo certinho, um exemplo que a gente tem aqui. Mesmo assim, mesmo que esteja tudo dentro da lei, tudo certo, não vale, porque é realmente um período sem contribuição, um período que não tem contribuição patronal nem da pessoa. O que ela poderia ter feito na época seria recolher como estagiário, recolher como facultativo, mas muito difícil disso ter acontecido. Então não vale, pessoal. Seguro-desemprego também, próximo item, não vale também, não vale para nada, nem por tempo de contribuição e nem por tempo de carência, a menos que você esteja pagando também como contribuinte individual, que é muito difícil de acontecer, raramente a gente vê. O seguro-desemprego ele dá um período a mais, ele dá uma extensão da qualidade de segurado, então você pode ficar um tempo a mais sujeito aos benefícios do INSS, pode, após um ano, geralmente após um ano do último emprego, você fica segurado, mas com seguro-desemprego, com a situação de desemprego, na verdade, você consegue estender isso por mais um ano, beleza? Isso acontece muito em salário de maternidade, às vezes a pessoa tem um bebê depois de um ano e meio e consegue o benefício, mesmo sem sair trabalhando. Recebendo aposentadoria por invalidez também não conta, nem para período de carência, nem por tempo de contribuição, nem aquelas parcelas de recuperação, quem saiu da aposentadoria por invalidez e voltou à atividade, o INSS às vezes paga aquela parcela de recuperação, também não conta, tá, pessoal? E temos por último exemplo aqui o tempo do militar, o tempo de serviço obrigatório, por exemplo, um ano de contribuição. O INSS entende que não conta para carência, mas a gente tem decisão favorável, inclusive aqui no meu escritório, garantindo o período de carência, sim. Então aqui no Paraná, pelo menos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, TRF4, está tranquilo essa questão. Não vou saber dizer agora nos outros tribunais, mas se você tiver uma dúvida, pode mandar que eu dou uma pesquisada, dou uma olhada nessa situação para você, para ver se está valendo como período de carência, tá, pessoal? Carência da idade do deficiente. O deficiente físico ele tem uma idade reduzida, pessoal, de 55 anos para a mulher, 60 para o homem, para conseguir se aposentar. O detalhe é que essa carência ela é igual. A carência, os 15 anos de contribuição, ele é igual o do segurado normal, o segurado que não tem a deficiência, mas ele precisa dessa contribuição, essa carência ser cumprida na condição de deficiente. Então vamos dizer que a pessoa fique deficiente ali com 50 anos e ela não vai conseguir cumprir essa carência no prazo estipulado. Então essa carência do deficiente ela tem que ser cumprida realmente no prazo e que ela tenha deficiência. Isso é geralmente para quem já tem aquela deficiência, já está deficiente desde o nascimento, por exemplo. Então é mais tranquilo isso. O problema é mais quando é uma deficiência adquirida, tá, pessoal?
Eu já fiz um link também, vou colocar o link aqui também, que a gente já falou um pouco sobre a aposentadoria do deficiente. Seguindo o nosso conteúdo aqui, a gente fala um pouco também sobre a regra de transição de 1991, que foi quando surgiu a Lei de Benefícios, a Lei 8.213, e essa lei traz uma hipótese de uma tabela progressiva. Também foi uma regra de transição na época, para minimizar os efeitos da nova carência que foi estabelecida de 180 contribuições, 15 anos. Então essa tabela começa com 60 contribuições, né? Então era o que era estipulado na época, e ela estabelece uma idade. Essa idade é de acordo com a idade que a pessoa atinge. Então se ela atinge a idade X, né, de 60 anos para a mulher, 65 para o homem, no ano 94 vai ter uma carência, no ano 95 vai ter outra carência, no ano de 2000 vai ter outra carência, e assim sucessivamente. Então isso é uma tabela progressiva. Isso acontece, hoje não é muito frequente de você ver casos assim, porque as pessoas que completaram essa idade já estão com umas idades um pouco avançadas. Mas é possível sim. Eu tive um caso aqui no escritório em que a gente pegou essa regra, uma pessoa de próximo de 75 anos, que ela começou a contribuir no INSS quando era jovem, e depois disso ela parou e voltou numa idade mais avançada. E aí ela não precisou utilizar os 180 meses, eu acho que era 2006, eu lembro que era em média 150 meses ali, conforme a tabela. Então ela economizou aí 2, 3 anos de contribuição para conseguir se aposentar. Isso acontece também, pessoal, no caso de quem entrou com uma ação, por exemplo, um período de reconhecimento de rural, pessoas que hoje têm mais idade entraram aí há 10 anos atrás, por exemplo, com uma ação de rural que não deu certo, então ela teve reconhecido ali 5, 10 anos do rural, e é uma pessoa que já tinha na época, uma mulher, vamos dizer que ela entrou 10 anos atrás do rural, 55, já tinha 55 anos, e hoje ela tem uma idade mais avançada, então também consegue utilizar a regra progressiva. Então, pessoal, mais uma dica: se você tem clientes da área rural que não conseguiram ganhar o processo, falem para eles contribuírem para o INSS. Parece que nunca vai chegar, né? Depois de 15 anos, a pessoa já tem 55, parece que nunca vai chegar aos 70 anos, mas chega sim, pessoal, e vai sobrar tempo ainda para receber o benefício. Vale a pena contribuir para o INSS também as pessoas que não conseguiram se aposentar no meio rural. E uma última hipótese dessa tabela aqui é um caso que acontece às vezes com o LOAS, o BPC. A gente já falou um pouco sobre o LOAS, o BPC, vou colocar o link na descrição, que é aquele caso em que a pessoa não tem o benefício de pensão por morte. E aqui também essa tabela pode ajudar você a conseguir esse benefício para a família que ficou daquele segurado do BPC, do LOAS. O que acontece? O LOAS, o BPC, a pessoa muitas vezes ela trabalha na vida inteira dela, consegue aí 100 contribuições, 120 contribuições, mas ela não consegue fechar a carência de 180 contribuições, e chega uma doença grave, uma deficiência ou a idade, e ela faz o requerimento do benefício do LOAS, consegue esse benefício, mas se você contar a carência, às vezes uma pessoa que já está com 80, 90 anos, se você contar com a carência progressiva aqui, com base nessa tabela, às vezes você descobre que ela já tinha o direito de se aposentar. Então ela teria o direito adquirido de se aposentar, e isso consequentemente dá também o direito de aposentadoria, da pensão por morte para a família que ficou dessa pessoa. Então é bem interessante observar isso. Às vezes dá para salvar uma pensão por morte com essa informação. Então ainda é relevante essa tabela. E aí eu coloquei aqui mais para baixo alguns problemas mais comuns que a gente encontra. Na verdade, escrevi um pouco mais sobre aqueles problemas que a gente já falou, uma derivação daqueles. Então temos trabalho realizado sem registro CTPS, já falamos. Trabalhos realizados com registro em CTPS, porém sem recolhimento, já falamos também. Contribuições pagas em atraso, beleza. Contribuições pagas abaixo do mínimo ou com furos, ok. Contribuições pagas com erro no cadastro. Então, às vezes a pessoa contribuiu errado, errou o NIT, errou o CPF, errou a categoria de contribuição. Isso pode ser corrigido. Por isso que, às vezes, é bom guardar as guias do INSS. Então, pode ser útil no futuro. Tem algumas questões que podem ser resolvidas só com aquelas guias. Então, pessoal, é importante, infelizmente,
se você puder escanear, guardar de alguma forma digitalizada isso daí, é muito importante porque às vezes pode dar um problema. Tem casos de pessoas que, de boa fé ou de má fé, às vezes alguém vai lá e preenche com um número errado, o número de outra pessoa, e a pessoa fica anos pagando o INSS de outra pessoa. E isso é bem difícil de comprovar depois, tá, pessoal? Mas existe a possibilidade de reverter, existe a possibilidade de corrigir isso. Baixa renda, então a baixa renda também tem que cuidar, pessoal, se você está no cadastro único, se a sua renda é compatível, se você tem todos os requisitos que fala a lei, porque ela pode não ser considerada depois e às vezes não consegue nem regularizar isso, dependendo do enquadramento, você não consegue suprir a diferença do baixa renda com a contribuição normal, porque o baixa renda é 5%, então a gente fez a conta ali dos 11%, que era R$ 121, baixa renda 5% nesse ano, R$ 55. Então é um benefício diferenciado, é uma contribuição diferenciada, por isso que tem que estar dentro dos critérios que a lei manda. Então a primeira coisa é ir no cadastro único da sua cidade e verificar quais são os critérios de renda, fazer todas as formalidades desse programa e renovar esses cadastros de acordo com o que é determinado, beleza? Auxílio doença já falamos. Atividade especial convertida, esse aqui nós não falamos. Então o que acontece? Atividade especial, como a gente já falou aqui em algumas situações, ela é aquela atividade insalubre, perigosa, que te garante um acréscimo de contribuição, então um acréscimo de anos, 20% para a mulher, 40% para o homem, 10 anos de trabalho para a mulher equivale a 12, 10 anos de trabalho para o homem equivale a 14 anos. Só que, se você trabalhar, um homem, trabalhou 12 anos numa empresa, trabalho insalubre, está comprovado, tem o direito à conversão, está tudo legal, está tudo documentado, trabalhou esses 12 anos e vamos converter aqui 12 anos, vai para 16 anos e 8 meses. Beleza, consegui, superei os 15 anos, 180 contribuições, está resolvido. Infelizmente isso não vai dar certo, pessoal. O tempo convertido ele não vale para fins de carência, ele vale só para o tempo de contribuição. Então tem que ter 15 anos no mínimo. Mesmo que seja atividade especial, vai ter que ter os 15 anos para conseguir a aposentadoria por idade. Então, pessoal, essas foram as questões. A gente tem esse material, esse manual prático da aposentadoria por idade. Tenho certeza que eu esqueci alguma coisa, alguma hipótese, alguma questão que possa gerar controvérsia. E no próximo vídeo eu vou fazer um caso prático, um probleminha que aconteceu na aposentadoria dessa nossa cliente. Vou mostrar para vocês mais ou menos como fazer o requerimento, aqueles aspectos mais burocráticos ali, como aproveitar um requerimento anterior, como fazer a contagem, da aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria mais simples, é uma das aposentadorias mais simples que tem, mas às vezes a gente se depara com alguns problemas. Qualquer coisa, mande seus comentários, se você teve outro problema, outra situação que eu não contemplei aqui, manda, vamos conversar, vamos esclarecer essas dúvidas e aprimorar o nosso material. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço!